gostaria que você abrisse sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2. Nós vamos continuar a nossa peregrinação através desta maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, de Colossos. Os versículos 11 e 12 do capítulo 2. Nele, isto é, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nosso Pai, nós estamos diante deste tesouro da Tua Palavra. A riqueza de Cristo, impenetrável à nossa mente natural. Somos incapazes de enxergar com os nossos olhos físicos. Por isso nós te pedimos que tu abras os olhos do nosso coração, para que nós vejamos além da letra, que nós possamos ver a sobreexcelência de Cristo, possamos enxergar e ter a comunhão, intimidade com o Senhor Jesus. Livra-nos da periferia dos conhecimentos humanos, dá-nos a graça de podermos nesta noite sermos edificados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na cidade ou na região da Caldeia, antiga Babilônia, Deus fala a um homem, Abrão, e solicitou que ele deixasse a sua terra, a sua parentela. Como é difícil a gente desligar-se das raízes, da sua origem, das cacimbas onde você bebeu a sua primeira água. Como é difícil. Abraão saiu, mas não saiu. Ele foi andando, mas carregando um pouco seu velho pai Terá, o seu sobrinho Ló. Ele não conseguiu se desvencilhar. Como é difícil a gente abrir mão do nosso sentimento de posse, aquelas coisas que nos prendem, sejam elas físicas, emocionais. É difícil, mas Deus deu esta ordem. Abraão foi até Harã, uma cidade mais avançada ainda dentro da Palestina. A gente não sabe quanto tempo isto durou. Mas Abraão não conseguia se desvencilhar do pai até que Terá morreu. E ele ainda levou Ló. E andou até chegar em Siquém, começar uma nova viagem à terra que Deus havia prometido.
E durante mais ou menos 11 anos, ele tinha na sua mente uma visão, uma revelação de que ele seria pai. Tinha problemas de fertilidade ou alguma coisa com Sara, ela não podia gerar filhos. E Deus disse que eles seriam pais. Mas o tempo vai passando, não acontece nada. Nós sabemos a história que Sara tentou ajudar Deus. É sempre assim. A gente parece que não confia que Deus seja capaz de fazer. Então nós temos que colocar ali algumas muletas para tentar ajudar. E aos 86 anos, Abraão foi pai de uma criança, filha da serva, primeira barriga de aluguel que a gente tem notícia. A Agar serviu para gestação de Ismael. Aí houve 13 anos de silêncio. Escola tremenda de Deus, o silêncio. A gente fala com ele e ele não escuta, parece que não está escutando. Eu passei agora uns dias assim. Falava, clamava, mas ele não dava nenhum sinal. É difícil você continuar orando quando Deus está silencioso. Mas é uma grande escola, escola da dependência. A primeira lição da fé é você ficar com a palavra escrita. O que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nenhuma mão, nem mesmo aquela nuvem do tamanho de uma mão, depois de 7 vezes que o jovem ajudante do profeta foi lá examinar para ver se tinha algum sinal, nada. Foi pai, foi silêncio de Deus, silêncio absoluto. Depois de 13 anos, 11 mais 13, 24. Deus aparece a Abraão e diz a ele: eu sou o Deus que amamenta. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tem um seio que satisfaz, que dou alimento à criança. É a palavra El Shaddai, este nome precioso de Deus, o que tem todo o poder, tem todo o controle, vem do verbo shad, que é amamentar, aquele que satisfaz, e que faz com que a criança amamentada no colo de sua mãe, como esta criança, a alma sossega. Abraão, eu sou este Deus, anda comigo, e eu te farei perfeito. Este texto do capítulo 17 de Gênesis é o momento do pacto. Um pacto que Deus fez com Abraão. Onde Deus vai mudar o nome dele, vai mudar a espécie do caráter dele. É o pacto da circuncisão. Vamos dar uma lidinha no capítulo, vamos só chegar lá de repente para dar uma passada, capítulo 17, verso 10. Esta é a minha aliança. Guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncisão, palavra que aparece aqui como cortar. É um verbo que significa cortar em círculo, tirar as ligações. Talvez a coisa comece lá na Babilônia.
Vamos para o capítulo 10 de Gênesis. Vamos para o versículo 8. Vamos ver aqui um dos filhos de Cão. Pode continuar. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Preste atenção nesta questão aqui. Cush é o filho mais velho de Cão, ou Cã, o terceiro filho de Noé. Aquele que colocou a nudez de Noé em público. Teve um filho, Cush. Esse filho teve um outro filho, Nimrod. E o texto bíblico fala aqui que Nimrod começou a ser poderoso na terra. A tradição babilônica fala que Nimrod casou-se com uma moça com o nome de Samiramis. Samiramis era uma virgem. E quando ele foi casar, antes de desposá-la, já tinha casado, mas antes de possuí-la, ele morreu. E ele gerou um filho de nome Tamuz. A tradição babilônica chama este moço de Tamuz. Ele vai aparecer no livro de Ezequiel como um deus, Tamuz, que as mulheres choraram por ele. Tamuz, ele tem em todo o mundo a estátua dele. Em qualquer cidade grande do mundo. E agora eu estava passando com minha esposa lá no Rio de Janeiro. Eu disse: olha aqui a estátua de Tamuz. O que é a estátua de Tamuz? É um obelisco que ele vai assim e chega na frente, lá em cima ele é chanfrado nas 4 pontas. Em todas as cidades. Aliás, o obelisco de Tamuz em Paris foi trazido do Egito no tempo de Napoleão. É uma peça de pedra inteira que pesa 6 mil quilos, 6 toneladas, aquela coisa, o mundo inteiro. E ele é desenvolvido neste mundo, este culto de Tamuz, pelas filosofias esotéricas, que usam o poder da mente, através daquilo que é codificado, a ciência dos códigos, chamadas herméticas, são as filosofias que estão atrás desse processo. Mas o que é o obelisco de Tamuz? É o culto ao falo. O que é o falo? Quando eu falo de falo, eu não falo para você saber o que é bem, mas o falo é o pênis. Talvez tenha sido o primeiro ídolo da humanidade poderosa. Hoje existem operações que são feitas para aumentar a dimensão do falo. A internet manda todo dia, pelo menos no meu e-mail, eu recebo dos Estados Unidos ao Brasil, todos os dias, uma carrada de e-mails propondo aumento do pênis, que é um símbolo do poder. Quanto maior, mais poderoso. Uma inversão de valores. Este é talvez a base daquilo que vamos acontecer, Deus falando a Abraão. Ele vinha lá da Babilônia, trazia toda a cultura da Babilônia, então ele trazia
na sua mente a informação de Tamuz, de toda aquela cultura pagã que existia naquele tempo. Então Deus diz: eu quero fazer um pacto com você. Além dos aspectos higiênicos da circuncisão, que são fantásticos, tanto para o portador da circuncisão como para a parceira, são fantásticos os benefícios. Mas a circuncisão tinha como sinal um pacto com Deus que vai tipificar aquela circuncisão que o texto bíblico que nós lemos em Colossenses está falando, a circuncisão de Cristo. Porque não é uma mutilação do prepúcio do pênis que vai determinar o problema do homem. Se bem que, podemos dizer, grande parte dos problemas sociais são frutos de uma sexualidade deformada. A parafilia, que são as doenças psicológicas ligadas ao problema do sexo, é muito vasta. Desde a zoofilia, que são relações sexuais de seres racionais com seres irracionais, passando pelo sado e o masoquismo, por todo este esquema de ligações visuais do voyeur, seja por televisão, seja por buraco de fechadura. As doenças psicológicas do sexo são muito vastas, extremamente disseminadas. Eu posso dizer que dentro desta sala aqui, muita gente é portadora de deformações, de abusos, e que vive encapsulada com medo de apresentar-se por causa da rejeição e a falta de informação adequada e o poder da graça, em que infelizmente a igreja tem se perdido no seu legalismo e nas suas formalidades hipócritas para tratar desse assunto com a veemência que o assunto requer e a necessidade de ser curados à luz da palavra de Deus. Muita gente sofre calado as dores da sua alma, com medo de se expor, porque não há amor suficiente para curar as dores que a alma humana passa. Mas aqui está falando de um pacto que Deus fez com Abraão, onde havia um sinal físico. Ao 8º dia, vamos voltar ainda aqui no capítulo 17, eu falei de Nimrod, capítulo, vamos só terminar um pouquinho do Nimrod, só para você entender, no versículo 10, do capítulo 10 de Gênesis, este Nimrod, que foi poderoso caçador diante do Senhor, essa expressão poderia dizer um caçador experiente, caçador de vidas, porque ninguém caça animais para ser poderoso diante do Senhor, mas é uma caça de vidas diante do Senhor. No versículo 10 diz uma coisa interessante com esta palavra inicial do primeiro filho do senhor Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel. Babel. Aí vai dizendo os outros nomes. O princípio do seu reino é confusão. Babel significa confusão. A confusão que reina neste mundo. Então, diante deste background, dessa história
que estaria ligada a Abraão na Caldeia, em Ur, na Babilônia, quando ele veio para cá, para a terra prometida que Deus... Então Deus começa a fazer um trabalho na vida dele, e ele diz que era preciso que esse trabalho, esse pacto fosse marcado com sangue. Está apontando lá para Gênesis 3, o sacrifício daquele animal para cobrir a nudez de Adão. Está apontando para o fato que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, mas ele está falando de um outro, é um sacrifício que iria acontecer na história, na plenitude dos tempos, quando aquele homem, nascido de mulher, nascido sobre a lei, viria trazer a expiação radical dos nossos pecados. Então, no capítulo 17, vamos voltar aqui para o capítulo 17, no versículo 12, fala o dia deste evento. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro. É interessante ver isso aqui, sabe por quê? O oitavo dia é o primeiro dia da nova semana. Toda pessoa tem um começo. O primeiro dia dele é o primeiro dia da semana do começo da vida dele. E o oitavo dia é o primeiro dia da nova semana. A nova semana, na velha dispensação, a velha semana começava com a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. O 7º dia era o dia do descanso. O 6º dia foi o dia da criação do homem. Na velha semana, Jesus Cristo morreu em que dia? Qual foi o dia que Jesus morreu? No 6º dia. O que ele ficou fazendo no 7º dia? No descanso da velha semana. E o que foi que ele fez no primeiro dia? Ressuscitou. A ressurreição é o primeiro dia da segunda semana. O cristianismo começa com o descanso no primeiro dia. Porque é o dia em que inicia uma nova expectativa, ou chamada nova esperança. A palavra esperança vem da ressurreição. Nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, mas ele ressuscitou. Houve uma nova perspectiva, é um novo mundo, a ressurreição. Cristo ressuscitou. Por que o 8º dia? A ciência tem mostrado que o 8º dia é o dia em que a criança tem a maior concentração de defesa dos seus elementos de defesas orgânicos. Deus sabia disto e botou o 8º dia. Mas o 8º dia, para mim, ele representa a nova humanidade. A humanidade que ia surgir em Cristo Jesus. O dia da ressurreição. Circuncisão. A circuncisão de Cristo. Aonde acontece essa circuncisão de Cristo? Deuteronômio capítulo 10, versículos 16. Moisés está falando para o povo, para que houvesse uma circuncisão não no pênis, mas no coração. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha aí. Ele agora diz assim: circuncidai o quê? O vosso coração. O vosso coração. O que é o coração? O que é o coração no Velho Testamento?
é a sede do ser, do homem. O que significa circuncidar? Cortar em volta. O coração tende a se ligar a coisas. Com o que ele se liga? Se a sede das emoções é a sede dos sentimentos do ser humano, do ser, ele tende a se ligar a afetividades familiares. O que aconteceu com Abraão? A posse do mundo, as coisas do mundo, o amor ao mundo. Você gruda, isto é meu, esse microfone é meu, fui eu que comprei, meu, você vê? Meu, a posse, aquela sensação de ser dono, família, coisas. Me dá mais um exemplo de posse. Vamos ajudar. Fazer uma mensagem mais compartilhada. O que é mais que gruda no homem? Hein? Poder. Poder. Essa é uma das grandes coisas. Tem gente que não pode perder o poder. E fica ligado ao poder pelo resto da vida, eternamente ligado ao poder. O que mais que pode grudar no homem? Tem coisas que grudam. Família, coisas, bens, posse, poder, o que mais? Nós mesmos. Nós ficamos tão agarrados a nós mesmos que nós não queremos abrir mão de nós, do nosso ego. Nós ficamos presos a uma porção de coisas. E ele está dizendo, é preciso fazer uma circuncisão no nosso coração. Cortar os liames, as ligações. Esta circuncisão que vai cortar, às vezes é muito dolorosa. Abrir mão. Talvez as duas palavras que Jesus Cristo tenha dito, que focalize esse problema, seja manso e humilde de coração. Alguns estudiosos dizem que a mansidão está ligada à posse, enquanto que a humildade está ligada ao ser, à pessoa. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Posse. O manso é aquele que abre mão. O homem mais manso que a Bíblia fala é Moisés. Mas para ele chegar àquela condição de manso, ele teve que ser desfeito, desconstruído. Deus pegou Moisés feito no Egito. O Egito é lugar de fazer homem grande, como Babilônia, poderoso, como Nimrod, forte, que tenha muito poder, muita força, muita riqueza, que ele seja dono do mundo, forte. Desconstruir um príncipe para fazê-lo um servo não é fácil. Não é fácil. Deus pegou este Moisés e colocou lá no deserto de Midian por 40 anos. Pastor Humberto, no livro dele, muito bom esse livrozinho, viu, pastor Humberto? Fazer propaganda, né? O que faço? O livro dele, ele diz que Moisés ficou 40 anos no Egito, aprendendo alguma coisa, aprendendo tudo para ser alguma coisa. Depois ficou 40 anos no deserto, desaprendendo tudo que aprendeu. E depois ficou 40 anos no deserto com Deus, para saber que Deus é tudo. Ele primeiro precisou desaprender o que ele aprendeu. Por que 40 anos? Porque é uma geração.
Deus precisou de uma geração para destruir Moisés. Aquele Moisés forte, que era capaz de matar um egípcio e enterrá-lo na areia, com a sua carne, com a sua força. Mas que depois, quando Deus disse, você vai, ele disse, eu não tenho mais condições. De tanto tempo que ele ficou com Deus, sem falar com ninguém, ele ficou gago, ficou tati-bitati. Ele disse, eu sou pesado de língua. Deus teve que desmanchar Moisés, para depois refazê-lo, para ele poder ser um instrumento da graça. Então, circuncisar o coração é tirar as nossas amarras, as nossas dependências. De quem você depende? Eu dependo da igreja. Não, eu não dependo da igreja, eu dependo de Cristo. Eu dependo do governo, não. Você não depende do governo, você depende de Cristo. Eu dependo do meu salário para viver, não, você depende de Cristo. É aqui que está, o salário vem, as coisas vêm, você não depende disto. Circuncidar o coração é tirar as nossas dependências daquelas coisas que nos envolvem, sejam familiares. É duro para mim agora, nesse momento de dor, olhar e dizer que meu cunhado morreu. É duro, mas é fato. Se desprender das suas posses, das suas relações, há uma circuncisão que Deus quer fazer. Circuncidai o vosso coração. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Deus diz, como vocês não podem fazer, eu vou fazer isso por vocês. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Oh, texto maravilhoso. O Senhor teu Deus circuncidará. Primeiro ele diz assim, circuncidai o vosso coração. Quer dizer, circuncidai vós. Eu tenho que tirar os liames. Mas eu sou capaz de tirar os liames? Eu sou capaz de tirar essas cordas que me prendem? Não sou. Por isso ele diz, o Senhor teu Deus circuncidará o vosso coração. O teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Nós só podemos amar a Deus de todo o coração se o Senhor cortar esses liames, essas coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos mantém agrilhoados. Eu não sei se vocês se lembram que eu contei há algum tempo, de vez em quando eu conto essa história porque foi muito forte para mim, quando o meu filho tinha 1 ano, ele estava naquela fase gostosa, a criança bonita, gorducha, todo cabelinho de anjo, barroco, e o pai nessa fase fica cheio, fica gordo, fica estufado, eu com ele no colo, ficava todo... E um dia, eu estava conversando com Deus e ele disse assim, esse menino é um ídolo na sua vida. E eu vou levá-lo. Eu tomei um susto, porque às vezes Deus surpreende a gente com essas coisas. E aquele susto foi tão pesado e eu disse, Senhor, e eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor... Tá bom, o Senhor me deu e eu te entrego, pode levar. Quando eu pus o meu Isaac no altar, o Senhor disse assim, ele fica, porque ele agora é meu. Cortou. Eu não tenho dúvida de que meu filho será um discípulo do Senhor.
Não tenho dúvida, de vez em quando alguém diz: o Leonardo, como é que está? Eu digo: bem nas mãos de Deus. Por que você não tem dúvida? Porque a minha Bíblia não mente. E o meu Deus me disse na minha Bíblia, quando esse menino nasceu: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. E Deus não é só do povo de Israel, do antigo pacto, Ele é do novo pacto também, do Israel de hoje. Ele é o Deus do Israel de hoje, onde Ele fez uma circuncisão muito maior do que a circuncisão de Abraão, o pacto da circuncisão de Cristo. Ele fala aqui, a circuncisão de Cristo, não é a circuncisão com Cristo, não é a circuncisão por Cristo, mas é a circuncisão de Cristo. Ele nos cortou os elos que nós não poderíamos cortar. Nós não poderíamos abrir mão das nossas posses, mas Ele fez uma circuncisão, cortou. Não ameis o mundo. Como é que diz esse texto? Nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem assim a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não ameis o mundo. Ele corta. Eu gostava tanto do Fluminense, torcedor fanático, ia para o Maracanã. Agora passei lá no Maracanã, olhei o Maracanã e disse: puxa vez, quantas vezes eu entrei neste estádio aqui para torcer pelo meu time. Até sou o Fluminense, mas você pensa assim: eu vou gastar tempo hoje para ver uma partida? Mas menino, nem aqui nem no lado, acabou. Humberto pendurou a chuteira dele e eu pendurei meu afeto. Continuo ainda sendo, não vendo a casaca, mas tanto faz, tanto fez. Acaba aquelas coisas, aquelas ligações, aqueles negócios, aquelas picuinhas. Deus tira, remove, retira. Eu estou dando coisas bobas, sinais de coisas muito, muito pequenas. Mas é Deus dizendo: eu circuncidarei, eu tirarei esse prepúcio do coração, essa capa do coração que nos mantém prisioneiros. Vamos ler Romanos capítulo 2, os versos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procedem dos homens, mas de Deus. Que coisa linda! Nós lemos no texto de Colossenses, quando ele disse que nele fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, não por meio de mãos humanas, nenhuma faca, nenhuma pedra extremamente amolada, mas uma cruz. Judeu não é aquele que é exteriormente, mas é aquele que é interiormente. Aonde? No coração. Foi circuncidado. Não adianta os nossos ritos e os nossos comportamentos externos, se dentro do nosso coração Deus não fez uma cirurgia de tirar os nossos liames, as nossas ligaduras, as nossas ataduras que nos prendem a estas coisas. E Deus faz, Ele sabe fazer. Para nós é indolor, ainda que haja muito sofrimento. Para Cristo foi homem de dores, que sabia o que era padecer. Ele quer remover de nós essas coisas. Senhor,
tira. Estávamos falando ainda há pouco sobre as questões das tradições de Tamuz, das doenças, da parafilia. Estava conversando com um parafílico que tem uma depravação, e eu estava conversando com ele sobre a soberana graça de Deus para remover esta crosta de trauma. Os traumas, as lembranças traumáticas. E como temos visto Deus na sua graça operando naquela vida para remover as dores da alma e colocando aquele bálsamo de Gileade que cura a dor. Nós não vamos ter amnésia, mas aquilo não vai ter mais o dolore, aquela dor que quando fala assusta. Como aquela moça a quem o pastor foi ler o texto e ela saiu, virou as costas e disse, ele disse, por quê? Ele disse, porque você é pastor. Eu não quero ouvir sua voz. Porque vivia num sistema legalista que havia colocado toda a culpa do fracasso dela quando ela ficou grávida nas costas da sua incapacidade. Mas nós temos um Deus que sabe circuncidar e remover a dor da alma e curar as feridas daquele que está magoado e que não joga em rosto, não lhe impropera, mas cura, sara. Judeu é aquele que é no coração. Paulo vai longe neste tema quando ele diz, cuidado com o cachorro que morde você. A doutrina dos cães que mutilam, aqueles pitbull. Dentro da igreja tem cada pitbull, mastim napolitano. A gente às vezes encontra também aqueles chihuahuas em mordedor, do cotovelo, do calcanhar. Paulo diz assim, olha, cuidado com os cães, com a falsa circuncisão, com aqueles que vivem criticando os outros. Irmão, sabe que Deus está mexido comigo sobre crítica? Meu Deus. Quando você critica uma pessoa que Jesus morreu por ela, que tem defeitos, porque ele não veio buscar gente boa, ele veio buscar doentes. Quando você fica criticando, e eu, nós estamos sentados num lugar muito perigoso, muito perigoso. Das 6 coisas que Deus abomina, há uma sétima que ele detesta, há uma sétima que ele abomina. E ele diz que a sétima que ele abomina é o quê? Criar problema com o irmão, semear contenda entre irmãos. Misericórdia. Deus abomina, Abílio, isto. Abomina. Deus abomina. Então circuncidar isto, cortar. Senhor, corta tudo, não deixa nem um nervinho do meu coração ligado a nada. Só a Cristo, só na dependência de Cristo, para ser salvo. Ele disse, para que vivas, para que ames o Senhor de todo o coração, para que vivas, para que vivas. Paulo diz aí em Filipenses 3:3, que nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus,
e não confiamos na carne. Pastor Humberto hoje de manhã falou, a obra de Deus começa de dentro para fora. A santificação é o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de Jesus. De dentro para fora. Primeira coisa que Deus mandou fazer foi a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança está onde? No Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Primeira coisa. No Santo dos Santos. É lá no Santo Espírito, o Espírito Santo no nosso espírito, fazendo a obra. Depois na nossa alma, curando pela palavra. Fui salvo de toda a condenação do pecado no meu espírito. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Mas a minha alma velha traz cada coisa. Foi educada num lugar difícil, teve uma família com problemas, tinha uma história, tem uma série de traumas, então minha alma precisa ser curada. E qual é o remédio da alma? Qual é o remédio da alma? A palavra. Cristo é o remédio do espírito, mas a palavra é o remédio da alma. Ele diz, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ontem de manhã a palavra trouxe cura para alguma ferida da minha alma que precisava daquele tratamento. Capítulo 2 de 1 Pedro foi lá cuidar de mim. Palavra. Sem a palavra nós não vamos ser curados. E o meu corpo, quando é que vai ser? Na volta de Jesus, na vinda de Jesus. Quando ele vier, esse corpo aqui, e o corpo do meu cunhado que está lá na sepultura no Rio de Janeiro, vai ser transformado, e o seu e o meu de todos. A minha filha disse, eu espero, pai, que você não morra, porque Jesus vai voltar antes. Eu digo, ô filha, que profecia boa. Se ele voltar antes, nós vamos ser transformados. Corpo de glória, assim como ele é. Não vai passar pela morte, não vai ter lágrima. Mas, irmãos, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quem você confia? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando alguém lhe acusa de alguma coisa, você se defende? Quando alguém diz que você é um crápula, você tenta se justificar? Se ainda tenta se justificar, ainda tem carne nesse negócio. Precisamos mexer a circuncisão aí. Todas as vezes que você... Veja bem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não abriu a sua boca. Não disse nada. Chamaram ele de gatos e lagartos. Não abriu a sua boca. Por quê? A Bíblia diz que ele entregava-se ao Pai que julga retamente. E nós entregamos ao Filho, que julgou perfeitamente. Eu descobri que tem muita coisa ainda ligada que Deus precisa fazer. Essa operação da circuncisão. Ele já fez em Cristo, mas na nossa alma nós precisamos ser livres. Livres das acusações. E coisas assim, que eu nem sei dizer. Então, nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Estávamos cantando ainda há pouco só aquele nome, Jesus. Oh, como eu gosto de cantar esse cântico. Só isso, Jesus. Jesus, doce Jesus, maravilhoso Jesus. Jesus, nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Yahvé.
Yahvé. Mas El Shaddai, nome tão lindo, Elohim, Adonai, nomes maravilhosos. Mas qual é o nome que está acima de todo nome? Yeshua. Jesus, carne, natureza humana, espírito, natureza divina, plenamente homem, plenamente Deus, 100% homem, 100% Deus, carregando todos os nossos pecados, dando toda a justiça de Deus. Circuncidando, nos aceitando, não feito por mãos humanas. Circuncisão de Cristo. Estou circuncidado, não no prepúcio, mas no coração. Dá para crer? Por que uma pessoa é salva? Qual é o único elemento que você pode dizer que foi salvo? É crer em Cristo. Aquele que crê tem a vida eterna. Crê. Mas é só isso, Glênio? Você acha pouco? Isso é tudo. Crer na suficiência de Cristo significa você não crer em você mesmo, não confiar na sua carne. Não crer no seu suor, não crer na sua didática, na sua lógica, na sua defesa, mas crer na suficiência do Cordeiro. Agora, essa circuncisão da carne, meu irmão, nada é. Nós não temos nada a não ser a circuncisão de Cristo. Vamos ler para terminar aqui mais 2 textos, talvez 3. Gálatas 5, 6. O nosso Cristo foi constituído ministro de uma circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Eu li outro texto aqui de Romanos, mas eu quero voltar a esse texto aí, só para ganhar tempo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nem uma coisa nem outra, a fé. Como é que você foi salvo, Glênio? Porque eu criei no Senhor Jesus. E como é que você creu nele? Como é que foi que você creu nele? Não sei. Porque a fé é igualzinho o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas um dia o Espírito Santo me fez crer na suficiência de Cristo como sendo o Senhor da minha vida. Não é a minha conduta, não é o meu desempenho, não é a minha moral, ainda que tudo isso tenha valores posteriores, nada disto tem valor salvador, senão a fé. E engraçado, Jesus é o autor e o consumador da fé. Vanil, eu quero que você me dê um iate. E agora? Isso é difícil? O iate custa 100 milhões de dólares. Eu quero um iate. E é você que vai me dar. É a coisa mais absurda você pedir uma coisa a quem não pode lhe dar. Deus não iria lhe exigir santidade se Ele mesmo não lhe desse santidade. Quando a Bíblia diz assim, sede santos, ela diz, sede santos porque eu sou santo, e com a minha santidade eu faço você santo, de tal modo que a sua santidade é a minha santidade. É Deus nos dando santidade para que nós possamos ser santos. É com a santidade dele que nós somos santificados. É com a graça dele. Ele não vai pedir de você uma coisa que você não pode dar. Absurdo. Isso é ilógico.
Nós só temos pecados para oferecer a Deus, e Ele veio buscar. E como Ele tem toda a santidade, Ele nos dá a santidade para que nós podemos. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é aquilo que Cristo fez que nos dá segurança. É a santidade de Cristo. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Fé que também não atua pelo amor é morta. Se você diz que tem fé, mas não age com amor, então a sua fé é morta. É nada. Por isso que Tiago diz, mostra a tua fé, que eu vou mostrar as obras. Sem obras a fé é inútil, é fé inócua. Gálatas 6:15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que é alguma coisa? Ser uma nova criatura. É a circuncisão de Cristo, é ser uma nova criatura. Vamos ver se alguém sabe de cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis. Vamos ver se a gente diz todo mundo junto. Vamos ficar com a Bíblia. A pregação do pregador é a Bíblia. Nós temos que ficar com a Bíblia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, como é que nós estamos em Cristo? Se alguém está em Cristo. Como é que você está em Cristo? Como é que você está em Cristo? Pela fé. Mas o que a fé precisa para se apoiar? A palavra de Deus. E como é que alguém, pela palavra de Deus, está em Cristo? Como é que você sabe que você está em Cristo pela palavra de Deus? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Atrairei todos. Atrairei todos. Todos a quem? A mim mesmo. Quem disse isso? Jesus. Isso dizia significando de que gênero de morte havia de morrer. Qual foi o gênero de morte que ele morreu? Cruz. Morte de cruz, a pessoa ficava como? Sentado na cadeira igual o Renan? Ficava pendurado da terra. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Todos. O que aconteceu ali na cruz quando ele nos atraiu? Fomos circuncidados. Não feito por mãos humanas. Tirou os nossos liames. Fomos circuncidados nele. Cortou. E agora, o que a gente faz? Crê. Crê. Eu li uma carta que uma senhora escreveu para o meu cunhado, agora no dia 13 de novembro, uma carta alentosa, de várias páginas. Ela foi diretora da casa publicadora de uma certa, eu não vou dar o nome da igreja, de uma certa denominação grandíssima no Brasil, onde publicava as lições para as crianças.
por mais de 30 anos. E ao chegar um dia na Igreja da Graça, no Rio de Janeiro, ouvindo essa mensagem louca e insistente que não pode nunca ser esquecida. Porque é uma porta, só existe uma porta para entrar. Não tem janela. Só tem uma porta na arca. Só tem uma porta no reino de Deus. E essa porta é estreita. É Cristo crucificado. E aquele pastor que estava ali pregando, o pastor Jader, insistentemente, e aquela senhora disse: eu vivi enganada 30 anos, falando de religião. Ela escreve assim: ao filho do meu coração que me gerou em Cristo. Não tem outro caminho não, meu irmão. Às vezes a gente quer pregar sobre o terceiro céu. Outro dia o irmão disse: pastor Glenn, fala sobre o terceiro céu. Eu digo: rapaz, o cara que esteve lá disse que não tinha condições de falar das coisas inefáveis. Ele ficou embasbacado com o que ele viu lá, que ele não tinha nem palavras para falar daquela coisa. Vamos ficar falando daquele que desceu do terceiro céu para nos apanhar no porão? Que fez uma circuncisão, a circuncisão de Cristo. Deixa que domingo a gente termina esse negócio aqui, porque senão vocês ficam muito cansados, e eu também. Irmãos, eu pensava que eu ia passar umas férias, e durante esses dias não tive nem um dia de férias, eu não tive um dia sem pregar lá nos dias de reunião. Foi o tempo todo na igreja pregando e atendendo gente. Mas eu sei que o Senhor dá força mesmo. Ele é a nossa força. Ele é a nossa segurança. E nós vamos continuar nesse projeto maravilhoso de Cristo. E agora nós vamos ter aqui, nessa semana que vem, o congresso, não é? Os irmãos que preciosos do Brasil inteiro, que Deus está levantando lá. Eu estou sabendo na Inglaterra, na igrejinha das casas, Deus fazendo coisa. Diz assim: o cristianismo está morrendo mesmo, um bocado de coisa velha está morrendo. Mas Deus está fazendo surgir uma coisa nova no seio da igreja, a dependência da suficiência de Cristo. Tem muito picareta nesse mundo, mas tem gente fazendo coisa aí que é de louvar a Deus mesmo. Então, irmãos, vamos nos alegrar na suficiência de Cristo. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Começa a limpar aqui atrás o calor do tempo do sentado. E olha, a minha filhinha disse hoje o negócio: olha, ele vai voltar. E está voltando. Eu disse no dia 31, na passagem, que este ano, segundo bem parece o Senhor revelar, é um ano muito especial dentro do processo das coisas de Deus, viu? 2007. Não é esoterismo, não, é só dizer assim, fica guardando como Maria, é bom guardar como Maria. E começa a pensar nas filas dos bancos, começa a falar deste cordeiro, não fala da igreja batista, nem da católica, nem da presbiteriana, nem da metodista, não é igrejas assim, mas é Cristo e a sua igreja, que está na igreja batista, que está na igreja católica, que está na igreja presbiteriana, que está na igreja tal. Cristo e a sua igreja. Fale dele. Aproveite as oportunidades, queridos. Não perca tempo. Anuncie. Meu irmão, Cristo morreu. Viu, Sila?
Cristo morreu lá no seminário, onde você estuda teologia. Tem muito teólogo ainda que não sabe. Sabe que Cristo morreu, mas não sabe que ele morreu com Cristo. Isso parece engraçado. Essa moça, ela tem curso de teologia de doutorado. Você imaginou um negócio desse? Escrevia a escola dominical para os alunos. O filho amado que me gerou em Cristo. Meu filho amado. Coisa. Mas e está aí, ó. Internet. Esse menino está fazendo esse trabalhinho aqui. E tem algumas igrejas que estão querendo saber como é que faz. Esse negocinho aqui, ó. Internet. Está sendo passado para lá, não está? Olha o outro ali com um negócio ali, ó. Estão entrando em contato com o Brasil. Brasil não, o mundo. E nós não podemos entrar na linha da nova era, dos poderes latentes da alma, das forças telúricas. Pastor hoje, abraçando com a árvore, para buscar os poderes telúricos. Está vendo? Ó, abraçando as árvores, buscando força cósmica. Ainda bem que não estão abraçados no obelisco. Mas tem gente abraçando em obelisco aí. Mas, gente, nós precisamos ganhar a dimensão da verdade de Cristo cada vez maior. Ele não desiste de nós não, né? Não é verdade? É verdade. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.